criançada, sou o pastor Gilberto e eu quero dizer para você que a Páscoa está chegando. Páscoa, tempo de ganhar presentes, tempo de comer chocolates, tempo do coelhinho. Será que Páscoa é tudo isso mesmo? Será que Páscoa é só isso? Eu quero convidar você a viajar no tempo e olhar para a palavra de Deus e ver o que de fato é a Páscoa, essa festa tão linda que é celebrada todos os anos. E eu tenho certeza que se você aprender o sentido verdadeiro da Páscoa, você vai encontrar alegria ainda maior para celebrá-la. Então, para compreendermos a Páscoa, nós precisamos voltar o nosso olhar lá para o início da criação. Você conhece a história quando Deus formou o ser humano do pó da terra. Deus queria alguém para se relacionar e por isso Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Criou o homem, criou a mulher e colocou na natureza junto com os animais. Mas havia uma lei: eles podiam comer de todas as frutas, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nesse momento Adão e Eva desobedecem a Deus, e quando eles cedem à tentação da serpente de comer o fruto proibido para serem como Deus, acontece a entrada do pecado no mundo. Até ali não havia maldade, até ali não havia espinhos na terra, até ali o ser humano não precisava trabalhar. Mas quando a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência, então Adão e Eva são expulsos do paraíso. E assim começa a entrada do pecado no mundo. Então, desde Adão e Eva, nós nascemos pecadores. Mas Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro. E por isso, Ele instituiu um sacrifício. Uma ovelha precisava ser morta para pagar os pecados. E assim o ser humano estar de novo limpo diante de Deus. Então, ao sacrificarem um cordeiro, uma ovelha, os pecados que deveriam castigar a mim passam a passar para a ovelha. E assim a ovelha leva embora os nossos pecados quando ela é sacrificada. Assim continua a história de Deus. Deus está formando o seu povo. E aí vem os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, José. E por fim, a grande família de Abraão precisou ir morar no Egito. Essa família que Deus está formando o seu povo, agora trabalham no Egito. Eles crescem, e você conhece a história. Os hebreus crescem tanto lá no Egito que vem um faraó e decide escravizá-los. Então, Deus, vendo o sofrimento do seu povo, Ele chama um homem chamado Moisés para vir e levar a palavra desafiadora ao faraó: deixa o meu povo ir embora, senão eu enviarei 10 pragas. O faraó não acreditou no poder do Deus de Jacó, Isaque e Esaú. O faraó não acreditou no Deus dos hebreus. Haviam muitos deuses no Egito para os protegerem. Será que um só Deus venceria todos? E quando Deus manda aquelas 10 pragas, chuva de gafanhoto, as águas se transformam em sangue, piolhos, rãs, e assim o faraó vai sendo ameaçado pelo Deus de Israel. E por fim, a 10ª praga é o início da primeira Páscoa, quando Deus disse que todo filho primogênito, todo filho mais velho do casal morreria. Só não morreria o filho mais velho da família se a família naquela noite em que iria acontecer essa tragédia carneasse uma ovelha e com aquele sangue pintasse os umbrais da porta, a parte superior da porta, o marco da porta. E assim seriam protegidos. O sangue daquele cordeiro salvaria aquela família da desgraça. Os egípcios não fizeram isso e pagaram um preço muito alto.
Deus tinha dito para o povo de Israel: comam aquela carne assada, também com pão sem fermento e ervas amargas, porque esta é a noite da libertação. Vocês vão comer ervas amargas porque vocês sofreram anos amargos aqui no Egito. E agora o pão sem fermento porque não dá tempo de ele crescer. Vocês vão sair do Egito. E Deus disse: comemorem sempre a festa da Páscoa, todos os anos. Então está na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Então, houve uma primeira Páscoa, a Páscoa da libertação da escravidão. O povo de Israel é o povo de Deus, que foi trazido do Egito para a terra de Canaã, para a Palestina, lá onde está Jerusalém, lá onde está Belém, cidades as quais você já ouviu falar. A caminho da terra de Canaã, o povo recebe de Deus os mandamentos. Os 10 mandamentos são entregues para Moisés como forma de o povo manter-se fiel a Deus e ao mesmo tempo preservar a liberdade. Nos 10 mandamentos há um profundo amor de Deus por nós e um profundo respeito pela vida. Então Moisés agora é chamado a cuidar desse povo. Mas o povo continua desobedecendo, o povo continua sendo mau, o pecado está dentro deles. E Deus envia profetas, Deus envia seus mensageiros, sempre para denunciar os pecados, sempre para dizer que eles precisam mudar de vida. Israel deveria ser bênção para todos os povos, mas ele continua sendo escravo do pecado. Deus sabia disso e no tempo certo Ele providenciou a cura para o pecado do ser humano. Ele providenciou a redenção para a humanidade. E essa história nós encontramos também na Bíblia, na pessoa de Jesus. Essa história é tão linda e não dá para falar da Páscoa sem falar do Natal, quando os anjos aparecem aos pastores dizendo que o Salvador nasceu em Belém. E aí você vê que Jesus, o Filho de Deus, nasce da barriga de uma jovem chamada Maria, cujo pai é José. E lá na estrebaria acontece a noite mais linda, o nascimento do Filho de Deus. Esse Filho de Deus chamado Jesus, ele cresce e ele se torna um homem que aos 30 anos ele é batizado e começa a pregar o Evangelho, a boa notícia da salvação. Ele anuncia que o reino de Deus está chegando, a vida nova está aí. Então, Jesus, por causa da inveja dos sacerdotes, por causa do nosso pecado, ele é levado à condenação. E por isso, na Sexta-feira Santa, é o dia mais triste da história, quando o Filho de Deus é pregado à cruz. E ali, ele é o Cordeiro que vem para levar embora os nossos pecados. O sangue que ele derramou na cruz é como aquele sangue pintado na porta. Aquele sangue trouxe salvação para o povo de Deus. O sangue de Cristo na cruz traz salvação para mim e para você. Os nossos pecados foram perdoados por causa de Cristo Jesus. Isso ele fez porque Deus ama você. Sabia disso? Deus ama você ao ponto de enviar seu único filho para morrer por você. Você que faz coisas erradas, você que desobedece, você que não tem sido uma filha boazinha, você que tem sido um filho que às vezes não é obediente, Jesus morreu por você. Jesus morreu por aquelas pessoas que o mundo não dá mais valor, porque Ele ama elas e o seu sacrifício serve para trazê-las para perto de Deus. A Sexta-feira Santa termina
com a morte de Jesus. Naquela tardinha de sexta, Jesus foi colocado no túmulo e ali ele ficou até o domingo de manhã. Diz a Bíblia que no domingo pela manhã, cedinho, ainda de madrugada, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus para levar perfumes, perfumar o seu corpo. Mas elas se assustam quando encontram o túmulo aberto e não encontram o corpo de Jesus. Está ali um anjo que diz que Jesus ressuscitou. Elas então correm avisar os discípulos. Os discípulos vão até o túmulo para conferir e de fato o túmulo está aberto. Jesus não está mais lá. Então, depois que eles saíram dali, Jesus encontra Maria Madalena. E nesse momento ela o reconhece e diz: Mestre. E Jesus diz: Maria, não me detenhas. Vai ter com teus irmãos. E aí Maria vai anunciar aos discípulos que viu Jesus. E logo Jesus aparece vivo, mostra as marcas dos pregos, mostra os sinais da tortura que ele teve em seu corpo. E eles se alegram porque Jesus está vivo. Páscoa é a ressurreição. A primeira Páscoa é libertação do Egito, da escravidão. A segunda e última Páscoa é a libertação do pecado em Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou. E aí vem o motivo da festa. Ele prometeu ressuscitar você e a mim também. Por isso que no cemitério nós colocamos uma cruz em cima do túmulo, para lembrar que Jesus prometeu ressuscitar aquela pessoa que morreu ali. Quem crer nele de todo o coração vai experimentar a ressurreição no último dia. Jesus se despediu dos seus discípulos, subiu ao céu e prometeu preparar um lugar para nós, um dia no seu reino. A Páscoa nos lembra: a morte não tem a última palavra. A Páscoa nos lembra que um dia, mesmo se nós morrermos, nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar felizes, aleluia, aleluia. Já rolou, já rolou, já rolou a grande pedra do sepulcro. Já rolou, já rolou, já rolou, já rolou, já rolou a grande pedra do sepulcro. Já rolou, meu Senhor ressurgiu para o céu, já subiu, aleluia. Já rolou, já rolou, já rolou a grande pedra do sepulcro. Já rolou. Eu tenho aqui alguns símbolos que as pessoas usam como símbolo de Páscoa. Atrás de todo símbolo existe a tentativa de explicar a fé. Atrás de símbolos existe um significado especial. Por exemplo, o coelho, ele tornou-se um símbolo da Páscoa justamente porque quando vem a neve, nesses países europeus que cobrem tudo, os campos, as florestas, quando tudo parece sem vida, de repente, no meio da neve, alguém sai. É o coelho saindo da toca, dizendo: não está tudo morto ali, tem vida. Assim, a toca lembra a ressurreição de Jesus, quando Jesus volta à vida, assim como o coelho. O coelho é um animal que se reproduz rapidamente.
ou seja, uma família de coelhos se multiplica em instantes. Com isso também, Jesus disse para nós fazermos discípulos, seguidores, nos multiplicarmos, ou seja, multiplicar o número de pessoas que creem nele, que creem no seu amor. Então, o coelho é um dos símbolos. Outro símbolo que os cristãos adotaram foi o ovo de Páscoa. Enfeitam-se os ovos, pintam-se as casquinhas, ovos de chocolate, porque, na realidade, dentro do ovo da galinha, coelho não bota ovo, você sabe disso, mas o ovo da galinha, dentro tem a gema, a clara, e ali é fecundada a vida. Ali dentro desse ovo tem vida. Assim como você abre, o ovo e vê a gema lá dentro, assim também lembra o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição. Ele volta à vida. Então, o ovo lembra a vida de Cristo. Outro símbolo que nós temos também é a ovelha, o cordeiro. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como vocês ouviram. Isaías 53 diz que Jesus é aquele cordeiro que não abriu a boca, que foi levado ao matadouro para nos curar de todos os nossos pecados. O último símbolo de Páscoa que eu gostaria de falar é o peixe. É comum na Sexta-feira Santa as pessoas comerem peixe. É pecado comer outra carne? É pecado comer outro alimento senão o peixe? Não, é uma tradição, um costume, porque o peixe, ele nos lembra justamente de Jesus. A palavra peixe em grego, ichthys, cada letra significa Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. E quando na época da perseguição as pessoas não sabiam com quem estavam lidando, um cristão, quando encontrava outra pessoa, ele desenhava no chão com o pé, fazia o desenho do peixe. Se a outra pessoa desenhasse também o peixe, opa, aqui está um irmão em Cristo. Eles não eram inimigos, eles eram irmãos. Talvez você já viu peixinhos desenhados nos carros, é porque ali tem um cristão, alguém que serve a Jesus. Então, meus amigos, gostaram da história da Páscoa? Vocês viram como ela é rica e como ela é cheia de histórias e aventuras que mexem com o nosso jeito de ser e viver? Agora, a Páscoa existe por causa do amor de Deus por nós. Lembre-se, a manjedoura onde Jesus foi colocado quando era um recém-nascido está vazia. A cruz onde Jesus foi crucificado, ela está vazia. O túmulo onde Jesus foi sepultado está vazio. Por quê? Porque Jesus quer estar não na manjedoura, não na cruz, não na sepultura. Ele quer estar em seu coração. Receba Jesus nessa Páscoa e você encontrará a vida. Como diz a palavra de Deus, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Uma feliz Páscoa para você e sua família.